Descobri a traição do meu marido e não me separei dele. Mas, de uma outra forma, eu fiz com que ele pagasse cada minuto de traição dele. O que acontece? Eu trabalho em uma empresa, ou seja, passei 28 anos trabalhando nessa empresa. E eu fiquei desempregada, eles falaram que não precisava mais do meu serviço, enfim, deram baixa na minha carteira, bonitinho, só que aí eu recebi o tempo de trabalho, aí veio aquele seguro-desemprego e tudo, veio todos os meus direitos. Nisso, a casa onde a gente mora, a gente pagava aluguel, ou seja, meu marido pagava o aluguel, só que o contrato é no meu nome. E o dono já tinha perguntado se a gente não queria comprar a casa dele. Eu falei que não, que a gente não tinha dinheiro e tudo, né? Só que quando eu recebi, gente, foi um valor muito bom em dinheiro, né? E eles não parcelaram, me pagaram tudo, já caiu na minha conta. Isso meu marido não ficou sabendo o valor que eu recebi, até porque eu já tinha descoberto a traição dele e ele não merece ou merecia saber o valor que eu recebi. Fui lá, procurei o dono da casa, perguntei o valor da casa, ele falou, deu certinho, eu só tive que esperar mais 2 parcelas do seguro-desemprego para completar o valor dessa casa, né? E daí eu paguei essa casa, só que eu pedi pro dono não comentar nada com o meu marido, né? O dono tudo bem, aí passou toda a documentação da casa para o meu nome e eu guardei esses documentos na casa da minha irmã. Não levei para casa não, porque dentro de casa ele poderia ter acesso a encontrar esses documentos, né? E daí eu digo, não, vou deixar ele permanecer pagando o aluguel. Por quê? Ele me traiu esse tempo todo. Quantas vezes eu paguei as contas porque ele sempre chegou para mim e falou que não tinha dinheiro porque estava devendo a fulano, a cicrano, tinha feito dívidas muito altas, mas não, ele estava gastando com uma outra lá fora, ela não tem culpa, a culpa é dele. Quem me deve respeito é o meu marido. Se ele não me respeita, por que alguém lá de fora da rua vai me respeitar? Se nem me conhece e talvez ela nem saiba que eu existo, né? E descobri também que essa mesma mulher tem um filho com ele. Se ela tem um filho com ele, o relacionamento deles dois não é de hoje. E talvez ela saiba que ele é casado. E talvez ela imagine que ele não é casado, ele tenha feito alguma promessa para ela. Eu digo, não, vou deixar ele pagando o aluguel. Até que um dia ele chegou e falou assim, eu preciso pagar o aluguel, só que eu tô fazendo a transferência do pagamento do aluguel e não tá caindo na mesma conta, não tá indo. Quando tá errado, o número não vai, né? Porque já tinha mudado tudo. Agora ele teria que pagar o aluguel, mas seria para mim que ele teria que pagar o aluguel. Então eu teria que dar uma nova conta para ele. Foi aonde eu tive que falar a verdade para ele, né? O primeiro mês de aluguel, eu tive que falar a verdade pra ele, porque não tinha como eu combinar com o dono da casa, o ex-dono da casa, pra ele ficar recebendo o valor do aluguel, né? Então eu tive que falar a verdade pra ele, isso deu uma confusão muito grande dentro de casa e a gente separou. Mas eu já deixei bem claro pra ele que eu sabia da traição dele e que ele pegasse as coisas dele e fosse embora, porque a casa é minha, porque eu comprei, né? E daí ele arrumou as coisas e foi morar com a amante dele. Sofri com isso e com essa atitude, sim, eu sofri, porque não é fácil deixar um casamento, um relacionamento duradouro de vários anos, mas depois que a gente descobre que foi traída, que ele não me respeitou, a gente fica mais leve, a gente consegue tomar uma atitude sem peso na consciência. Porém, muitas pessoas me julgaram falando que ele tem direito à casa, ele tem direito a isso. Não. Traiu, arrumou outra, que saia da minha casa. Eu penso assim.